O que aconteceu quando os meus pais descobriram? Pensa bem, meu pai, italiano, alemão, nunca vi meu pai falar palavrão. Meu pai era daqueles caras que nem arrotar, ele gostava que a gente arrotasse. Tipo assim, nunca vi meu pai com obscenidades, nada disso. Minha mãe, uma mulher extremamente reta. Meus pais eram, tipo, sempre foram cristãos, então, tipo assim, teve aquela coisa. Eles tiveram um tempo, né, de um pouquinho afastado, mas quem nunca, né? Mas assim, sempre foram pessoas assim extremamente retas, extremamente... meu pai sempre falava, eu tive muito meu pai presente na minha vida com as palavras dele. Nem sempre ele foi presente de estar ali sempre pra mim, mas aquela coisa, ensina a criança no caminho que ela deve andar, e mesmo quando ela for velha, ela não vai esquecer dele, ela não vai se desviar dele. Então eu lembro das palavras do meu pai, que meu pai falava: porque você precisa se valorizar, porque você tem que se dar valor, porque se você não se valoriza, ninguém vai te valorizar. Então assim, não é que meus pais não deixavam eu namorar, meu pai falava assim, tipo assim, eu não criei filha pra isso, eu não criei filha pra ficar com qualquer um. Tipo, não era uma possibilidade eu namorar. Eu lembro a primeira vez que eu fiquei de castigo, eu tinha ido num show na pracinha. Quem vinha pra passar férias em Balneário Camboriú lembra que tinha show na pracinha Tamandaré. E era show do Jimmy Cliff, show de reggae. E aí eu lembro, vou no show do Jimmy Cliff na pracinha, show gratuito. E aí eu lembro que eu voltei, eu tinha um namorado e ele era bodyboarder na época. Surfava de prancha de morey, como a gente dizia. E aí eu lembro, tipo assim, a gente nunca nem tinha dado uns beijos, assim, muito beijo, sabe? E eu lembro desse dia que eu fui no show do Jimmy Cliff e voltei a pé. Esse meu, então, namoradinho me trouxe a pé e na frente da minha casa, morava na beira da praia, assim, na avenida da praia, tinha aquelas barraquinhas de milho. E quando ele foi me levar pra casa, a gente parou na frente da barraquinha de milho e a gente deu uns beijos, assim, pela primeira vez ele pegou na minha cintura. Um beijo, gente, beijo, normal. Nada de amasso, não tinha nada, não existia nude na época, não tinha nada disso. A gente deu um beijo, ele pegou na minha cintura, eu lembro que aí eu voltei pra casa assim, feliz da vida, tipo, nossa, dei um beijo mais longo no namorado. Quando eu cheguei em casa, meu pai não tava só minha mãe. Filha, como é que foi o show? Foi legal. Como é que você voltou? Voltei com a Priscila, minha amiga Priscila. Voltei com a Priscila, porque eu não tinha voltado com a Priscila. Claro que não tinha, quem tinha me trazido pra casa era um namoradinho. Daqui a pouco chega meu pai fala assim, e aí? Como é que foi o show? Eu falei, foi legal, como é que tu voltou? Com a Priscila. Ele falou, com a Priscila? Ele disse, a mãe dela foi buscar a gente voltou. Aí ele olhou bem pra mim e falou assim, por acaso eu tenho cara de palhaço? Por acaso eu tenho cara de palhaço? Eu falei, por quê? Ele falou, não, porque eu estava lá embaixo, na pastelaria, porque embaixo do meu prédio, na outra esquina, tinha uma pastelaria nas antigas que chamava Pastelaria Chinesa. Hoje em dia é o Madeiro lá no lugar, mas tinha pastelaria chinesa, quem é das antigas lembra. Ele falou, eu estava lá comendo um pastel e eu vi toda a tua cena. Eu vi teu namoradinho, eu vi os beijos, eu vi tudo. Eu falei, pronto. A casa caiu a casa. Aí fiquei de castigo. Ele falou, porque eu não criei filha pra isso, porque não sei o que lá, papapá. Onde é que o Rodolfo entra na história? Passa o filme pra um ano e tralalá depois. Um belo dia eu chego em casa da escola e eu falava com o Rodolfo como? Eu ligava pra ele do orelhão. Você sabe o que é orelhão? O orelhão é aquela coisa que a gente fala, ficha caiu. Não existia nem cartão naquela época de telefone, era ficha. Você comprava ficha, botava ficha no telefone, para cada 30 segundos você tinha que botar uma ficha. Então eu ligava para ele do orelhão ou de cabines telefônicas, porque aqui tinha um monte de argentino. Nosotros teníamos as cabinas de teléfono. As cabines telefônicas, você ligava para alguém e pagava por minuto. E eu lembro do telefone do Rodolfo até hoje, era 011 640015. Não adianta você tentar ligar porque não é mais esse número. Mas era 640015, 011, era fácil, ele se mudou, ele estava lá em São Paulo. Às vezes eu falava com ele em Brasília, mandava carta,
Sabe que eu vou mandar carta por correio? Pois é, a gente mandava carta. E eu chego um dia da escola. Quando eu chego da escola, meu pai está sentado na mesa com os meus irmãos, minha mãe, e ele está com o encarte do CD do Raimundos na mão. E ele tinha pego um pincel atômico. E aí com esse pincel atômico ele grifou todos os palavrões. Todos os palavrões. Nunca tinha visto meu pai falar palavrão na vida. Aí ele grifou todos os palavrões e começou assim, falou: senta aqui, Alexandra, senta aqui. E eu falei: pronto, a casa caiu, pronto, vou apanhar, vou ser excomungada. Tá com o encarte, ele começa assim. Vou tentar não falar coisas obscenas, mas era assim: vou meter por trás, vou te arrancar o cabaço. Verdade? Vou não sei aonde. E, né, ele pegou todos os palavrões, pimenta malagueta. O que rima com isso? Isso mesmo. E várias outras coisas. Isso fora a parte das drogas, né? Daí tinha a parte de fumar porque a maconha era tipo assim, o deus da vida do Rodolfo era maconha. Maconha e mulher. Era sexo, drogas e rock and roll, não necessariamente nessa ordem, mas era mais ou menos assim. Então ele falou assim, ele pegou, vou pegar uma folha que não tá valendo. Ele pegou o encarte, vou até encenar para vocês entenderem. Ele pegou o encarte, ele falou: eu não criei filha para isso, eu não criei filha para isso. A partir de hoje, esse cara não liga mais pra cá, porque de vez em quando ele ligava pra minha casa. E aí, tipo, teu amigo Rodolfo, eu falava com ele no telefone, naquela época a gente tinha telefone fixo em casa. Telefone fixo em casa, então eu ligava de vez em quando não, eu ligava pra casa dele. Meu pai rasgou o encarte, rasgou, quebrou o CD, quebrou todo o CD, quebrou as fotos que eu tinha, quebrou tudo e falou: a partir de hoje tu está proibida de sair de casa. Ele me botou de quarentena naquela época. Ele falou: você só vai de casa para a escola, da escola para casa e na sexta-feira quando tu vai trabalhar dar aula de inglês, porque senão você não vai sair. Eu não quero sair. Eu acho que eles descobriram que eu ligava da cabine telefônica, não sei o que ele estava querendo me punir. Só sei que pronto, minha casa caiu, eu fiquei extremamente infeliz. E quando o Rodolfo ligava lá para casa, sabe o que acontecia? Ele ligava: alô, Alexandra se encontra? Aí a minha mãe falava assim: Alexandra está, ela não vai atender e não liga mais pra cá. Aí a minha mãe falava: vagabundo, maconheiro, tu acha que eu te criei pra isso? É esse tipo de gente que tu quer se relacionar? E eu falava: mas eu amo ele. Ama nada, tu é nova, tem a vida toda pela frente, isso não é amor, isso aí é paixonite, só porque o cara é famoso e não sei, mas eu amo ele. Não é amor da tua vida coisa nenhuma. Engole o choro, para de chorar, parará. Meu pai falava: eu já te avisei, tu estás proibida de atender qualquer telefonema desse cara. Eu imitando o sotaque gaúcho do meu pai. Tu estás proibida de atender o telefonema desse cara. Falei: poxa vida, aí é punk, né? Aí pensa, eu fiquei extremamente rebelde. Extremamente rebelde, não foi um conto assim de fadas. Tipo assim, minha mãe ligava e tipo, isso quando ela era educada. Ela falava: Alexandra tá, não vai atender e não liga mais pra cá. E quando ela é legal. Tinha vezes que ela falava: ô, seu maconheiro, tu acha que tu ainda não entendeu que não é mais pra tu ligar pra cá? Puf! Aí quem tomava esporro, ela desligava o telefone e eu ouvia ela falar: maconheiro, vagabundo, não desistiu. Aí ele pedia pra um amigo ligar. Aí a minha mãe falava: tu pensa que eu não sei que é tu, hein? Porque tinha Bina. Minha mãe via número de fora, só podia ser o Rodolfo. Tu pensa que eu não sei que é tu, hein? A Alexandra não vai atender, pá, pode desistir, tipo assim, ó, se vira. E aí vocês pensam, se coloca no meu lugar. Eu fiquei uma adolescente extremamente rebelde, extremamente triste. E tipo, praticamente, não é que eu entrei em depressão, mas eu entrei numa fase aí, agora eles vão ver. Porque assim, meu pai não entendia, minha mãe não entendia que eu tinha dado um beijo. Galera da vida louca, com um encarte daqueles falando só obscenidades e drogas. Meu pai e minha mãe já achavam que eu tinha cheirado cocaína, que eu tinha perdido minha virgindade, que eu tava lá, passei os 3 dias nas orgias dentro do quarto do hotel.
É óbvio, porque assim, era o que eles viviam, então assim, meu pai e minha mãe acharam que tipo assim, pronto, perdemos uma filha, pronto, tá, tipo assim, vamos fazer o teste pra ver se não tá grávida. E eu não tinha feito nada, e assim, não tem coisa pior do que você levar uma culpa que você não tem. Eu entendo, não tô falando mal dos meus pais. Então assim, se eu já aprontei na vida tendo uns pais assim, imagina se eu não tivesse. Então assim, cada um tem o pai e a mãe que merece, e eu dou glória a Deus pelos meus pais, e hoje em dia, tipo assim, o Rodolfo, eles falam que é o genrogênito, né, que não é o primogênito, mas é o primeiro genro, e se eu e o Rodolfo brigamos hoje, quem vocês acham que o meu pai e a minha mãe ficam do lado dele? Ficam do lado de quem? Fica do lado dele? Porque filha, Rodolfo é um amor, porque ele é um querido. Eu falo, tu é minha mãe, minha mãe. Eles ficam do lado dele ainda quando briga. Que ele fala, não, porque tu é muito nervosa, porque tu tá sempre apressada, ou porque tu tá sempre atrasada, ou porque tu tá sempre... Eu digo, não, eu sei dos meus defeitos, mas dá pra vocês serem, tipo assim, meus pais. Eu sei que o Rodolfo é fácil de amar, mas assim, me dá um crédito. Mas eu acho legal, porque eles amam ele como filho, né? Hoje, tipo assim, 27 anos depois, quase 28 anos depois, eles amam o Rodolfo como filho. O Rodolfo conheceu meus irmãos super novinhos, o Rodolfo conheceu meus pais, tipo assim, quando ele tinha 27 anos, né? 27 anos ele foi conhecer meu pai e minha mãe, propriamente dito, então a gente tá aqui muito tempo juntos. Então, nem sempre uma história que começa mal, termina mal. Deus pode mudar tudo. E no próximo vídeo que eu vou fazer, eu conto como é que foi depois.